Senado Federal deve aprovar neste ano o projeto que institui o Estatuto da Juventude, estabelecendo diretrizes para a implementação de políticas públicas para o segmento. O que é ser jovem? Quais são os desafios dessa norma e de sua aplicação? O Brasil leva os seus jovens a sério? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Valéria da Silva Rodrigues, que é titular da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 20 anos e já passou por 5 comarcas: Conselheiro Lafayette, Passa Quatro, Araxá, Muriaé e Belo Horizonte, onde está há 10 anos. Doutora Valéria, obrigado por mais uma vez prestigiar aqui o nosso programa Pensamento Jurídico. Nós teremos ainda o quadro Pensamento Literário, em que a senhora fala indicações de leitura para os nossos telespectadores, e não teremos o quadro Pensamento Universitário, porque os estudantes ainda estão curtindo os últimos dias de férias. Não é isso? Mas, doutora Valéria, gostaria de iniciar com essa provocação. O Brasil, os brasileiros, levam a sério os jovens e essa importante etapa da formação da pessoa humana? Bom, nesses 20 anos, exercendo a magistratura, a gente observa que o Brasil é um país que necessita de muitas leis, quando, na verdade, eu entendo que a nossa Constituição Federal já garante ali todos os direitos, todos os deveres do cidadão. Por que não cumprir as leis que já estão escritas na Constituição e precisar fazer mais estatutos, mais leis? Isso é para justificar o quê? A incompetência do nosso governo de executar as leis? Então, eu acho que vai ser um estatuto em vão, porque a gente não precisa de mais leis para executar políticas públicas. E a gente não começa... Como que a gente vai começar pensando nos jovens se lá de baixo a criancinha está sem essas políticas públicas? A gente tinha que primeiro cumprir esse dever de casa, que é a implementação de políticas públicas para a criança e o adolescente, para a gente chegar no jovem. Ou seja, levar a sério mesmo o jovem. Levar a sério o nosso país, Os cidadãos que desde pequenininho, quando nascem. Eu acho que a gente tem que repensar isso. Um país sério, ele só tem uma lei só, que é a Constituição Federal. Que dá essa orientação, que regulamenta isso tudo. Então, para que mais leis? Para reafirmar uma coisa que já está escrita na Constituição Federal? Então, qual a credibilidade que nossa Constituição Federal tem? A gente vai escrever uma coisa que já existe, que está ali. Só basta ser implementada e executada. Como é que a senhora avalia a situação do jovem hoje no país, nesse contexto social tumultuado de violência, drogas, álcool e criminalidade? Eu acho que é resultado de um país que, ao longo desses anos, não investiu na coisa que eu acho primordial, que é a educação, a formação e a instrução da criança e do adolescente. Agora, um povo bem instruído, bem capacitado e educado, ele vai saber pensar, ele vai saber escolher. E a gente observa que não há um investimento por parte do governo na educação, de qualidade, na instrução. Então, nossos jovens aí são resultado dessa má formação que eles têm, seja familiar, seja nas escolas. E as próprias escolas têm que rever sua relação com os alunos, com os estudantes, porque existem situações, desafios hoje que elas não podem se omitir. Bullying, por exemplo, drogas, álcool, criminalidade, violência, quer dizer, está na vida, participa da vida dos estudantes. E o que a gente pode observar é que o adolescente de hoje não é um adolescente de 20 anos atrás. Hoje ele tem acesso à informação muito mais rápido, a tecnologia permite a eles uma formação, um conhecimento que a gente não tinha 20 anos atrás. E como lidar com esse conhecimento? Vamos deixar eles se autoformarem, sem ter uma orientação dos professores? Então, a gente tem que ver que esse papel, essa metodologia de ensino tem que ser mudada. Hoje, isso não atende mais a criança e adolescente. Então, o índice de evasão escolar é muito grande. Eles não querem mais ter aula como a gente tinha 20 anos atrás. E a gente não vê essa reformulação do governo na metodologia de ensino para que o adolescente tenha interesse de estar dentro da sala de aula. E numa fase importante que ele tem que tomar decisões na sua vida que podem ser até irreversíveis, não é isso? Porque você ter autoconhecimento não é assim, não. Você tem uma orientação. Então, você descobrir as coisas pela internet, será que eu estou aprendendo da forma correta? Ou pelo mundo do crime, que está sempre buscando os jovens para reforçar a sua linha de frente de ação,
E o que a gente observa o dia a dia lá na vara infracional é que 90% desses adolescentes que se envolvem em atos infracionais estão fora da escola. E a gente pergunta por quê? Porque aquela escola não atende isso. E há uma certa exclusão que a gente percebe da escola. Se você não é um bom aluno, se você não está dentro daquele padrão, não há uma preocupação da escola em trazer aquele aluno, ver o que está acontecendo com ele. Ele começa já o processo de exclusão dentro da sala de aula. É um indicador, né? Quer dizer, não simplesmente descartá-lo, expulsá-lo da escola, por exemplo, como se ele não existisse mais e não fosse um problema da escola e daquela comunidade, né? A gente, principalmente, né, por exemplo, nas escolas particulares, que não são públicas, os pais têm que contratar, por exemplo, professor particular para ensinar a matéria para o filho. Eu acho um absurdo. Porque se o aluno não está aprendendo, o desafio é do professor que está na sala de aula e não do pai. Então está havendo uma inversão de valores, qualidade do próprio ensino, de né? qualidade de ensino que reflete na nossa criminalidade. A senhora falou sobre criança, adolescente e jovem. O que é o jovem? Qual que é a faixa etária que deve ser compreendida desse segmento? Olha, eu não sou da área, né, de psicologia, assistência social, mas a gente está há 8 anos ali à frente lidando com adolescentes de 12 a 18 anos. Hoje eu avalio que um jovem, para mim, é a partir dos 16 anos até os 21. Ele já passou daquela fase de adolescência, tá? E já está entrando, sim, já é um jovem. Aí pergunta, então você é a favor da redução da maioridade penal? Em tese, sim, porque os critérios biopsicológicos que definem, né, o que é ser uma criança, o que é ser um adolescente. Hoje, para mim, um adolescente de 16 anos já tem a mesma capacidade biopsicológica de que um adolescente de 18 anos, há 21 anos atrás, do Código de 1940. Né? Mas esse é um assunto bem polêmico, eu gostaria de voltar a ele no próximo bloco. A gente volta em instantes.